Salve fiel, é mais um vídeo no canal Vai Corinthians. Vou tentar postar agora alguns vlogs com mais periodicidade. Se você quiser se inscrever no meu outro canal, o Pirâmide Invertida, procurem aí, que eu falo sobre outros assuntos, tal. Me sigam no Instagram, que eu posto algumas coisas também cotidianas, no Twitter. Eu vou deixar o Twitter aqui embaixo. E o Corinthians, você tem que agradecer hoje a São Walter. Que clube tem a possibilidade de ter dois goleiros num nível que parece simplesmente que o Cássio cortou o cabelo e entrou em campo hoje? E as marcas defensivas do Corinthians nos últimos jogos são assustadoras, assim como as marcas do ataque, só que aí assustadoras num outro nível. Hoje foi aquele jogo monótono, digo que até deu uma cochilada no segundo tempo, em que o Corinthians jogou para trazer pontos para São Paulo e conseguiu. Isso é importante para a gente brigar pelo segundo lugar, que segundo a imprensa o nosso rival já é o campeão, então a gente se aproxima, a gente tem um jogo a menos, podemos se aproximar aí do segundo colocado, já que o objetivo do Corinthians tem que ser obviamente o segundo lugar, já que, segundo a imprensa, o nosso rival já é o campeão, apresenta um futebol de nível de Barcelona, de nível de Liverpool, e vai ser campeão com 18 rodadas de antecedência. Então, não precisamos nos preocupar com relação à briga a título, certo? Se vocês estão entendendo, eu estou sendo um pouco irônico, mas, segundo a imprensa, nosso rival já é campeão, segundo o Fábio Sormani, e não precisa nem mais jogar os outros jogos. Eu acho também que poderia fazer um mata-mata para decidir os classificados da Libertadores e já dar o troféu ao nosso rival maravilhoso, que é uma máquina de jogar futebol, que ganhou hoje com um pênalti no finalzinho do jogo, que já são 2 vitórias com pênaltis em 3 jogos, com gol anulado da Chapecoense no último jogo, e tudo bem, não tem problema. Agora vamos falar do Corinthians. O time do Corinthians é totalmente destatelado. Foram 6 desfalques importantes, né? Cássio e Fagner na seleção, Pedrinho e Vital na seleção olímpica, Manuel por contrato e Love sentiu um desconforto e não jogou. Então, ou seja, o Corinthians jogou hoje sem 6 titulares. É complicado. É complicado e você vai enfrentar um Cruzeiro que, por mais que não esteja em boa fase, é o time que tem um dos melhores elencos do Brasil. Que time do país tem Thiago Neves, Rodriguinho, o Pedro Rocha, que é um baita jogador. Se deu o luxo hoje de não pôr o Fred em campo, mas colocou o Sasaki, correria e tal. É meio doido, mas joga bola. Tem o Henrique, eles têm o luxo de ter o Lucas Silva, que é um jogador do Real Madrid, no banco. Então o Cruzeiro tem um time muito forte, Dedé na zaga. Então o Cruzeiro só tinha o desfalque, se eu não me engano, do Fred. Então o Corinthians, eu esqueci de colocar o microfone, vou colocar aqui agora para ver se melhora um pouco o áudio. Espero que vocês tenham ouvido tudo que eu falei antes. Coloquei aqui. A gente entrou com 6 desfalques, isso não é fácil. E para melhorar a situação, ainda no primeiro tempo, o Michel sente uma contusão. Não sei porque o Carille não levou o Samuel pro banco de reservas, não sei. Mas aí ele teve que improvisar o Bruno Mendes, o uruguaio, que não comprometeu, né? Fez direitinho a sua função, mas não é lateral, ele é zagueiro. Mas achei um erro do Carille não ter levado o Samuel, nosso lateral aí da base. Bom jogador também, jogou algumas partidas ano passado. Ter levado ele para Belo Horizonte, já que houve uma necessidade aí extrema. Mas tudo bem, não comprometeu. Agora o que eu quero falar sobre os números da defesa do Corinthians. O Corinthians, ele nos 7 jogos que fez, né? A maioria dos times fez 8, o Corinthians fez 7 porque teve um jogo adiado. Porque não dava para jogar, o Corinthians jogou na quinta na Venezuela e jogaria na terça no Maracanã, né? As pessoas falam, o Corinthians era beneficiado pela CBF. Como o Corinthians ia jogar nesse intervalo? Se é o seu clube, vocês iam chiar, né? O Corinthians, nesses 7 jogos que ele fez, ele só tomou gol na estreia, em bola rolando, ele só tomou gol na estreia do campeonato contra o Bahia. Depois, nos jogos seguintes, o Corinthians
Corinthians só levou um gol, que foi um gol de pênalti contra o Vasco. Né? Um pênalti marcado pelo VAR ainda. Então a defesa do Corinthians em 5 jogos não foi vazada nesse campeonato. Mesmo hoje o Corinthians tendo jogado com o Bruno Mendes improvisado, sem o Manuel e sem o Cássio e sem o Fagner ainda. São números assustadores, o que mostra que o Carille acertou a defesa. O Ralf está jogando uma barbaridade. Um absurdo que o Ralf está jogando. O Carille acertou muito bem a defesa. Então, ou seja, você de 7 jogos, se você tirar um gol de pênalti, que às vezes, né, não tem como evitar. O Corinthians, em bola rolando, só foi vazado em um jogo nesse campeonato, que foi na estreia do campeonato contra o Bahia, no primeiro jogo. De lá pra cá, o Corinthians não tomou mais gol de bola rolando. São números assustadores. Só que aí eu vou pro outro lado. O ataque cria muito pouco. O Corinthians é um time que praticamente não chuta a bola de fora da área. O Corinthians tem o Jadson, o Corinthians tem o Sornosa, o próprio Ralf, que quase fez um golaço contra o Flamengo na terça-feira. São jogadores que podem arriscar chutes de fora da área. Não tem problema, o Cleison já fez alguns gols. O Corinthians deveria arriscar e não apenas tentar na bola aérea para o Gustavo, que já está um pouco manjado, ou na correria do Love quando o Love joga. Tentar outras maneiras de agredir o adversário. O Corinthians agride muito pouco o adversário. E acaba sofrendo para marcar os seus gols. Então, é agora o que o Carille precisa arrumar o time daqui para frente. Em 2015, era muito parecido, né, no primeiro turno do campeonato, quando a gente tinha uma defesa sólida, mas sofria para fazer gols. Ganhava jogos de 1-0 com atuações horríveis, como foi aquele contra o Joinville, se vocês lembrarem, lá em Santa Catarina. Teve um jogo contra o Figueirense, quando jogou muito mal também, achou um gol no segundo tempo, ganhou um jogo, se não me engano, de 2-1. Foi um jogo quando jogou mal. E o time foi acertar o ataque no segundo turno. Quando acertou, virou um time que dava show. Entendeu? Então o Carille agora tem que se preocupar, vai pegar essa pausa da Copa América, que vai ser importante. O Corinthians não perdeu jogadores do ataque, o Pedrinho e o Vital vão voltar. Acho que esse torneio de Toulon deve acabar nessa semana, eles vão voltar. E treinar formas ofensivas de agredir o adversário. Se o adversário tem uma defesa montada lá dentro, vamos botar a cara pra chutar a bola pro gol, cara. Chuta a bola pro gol. O Gustavo, não é só cruzar a bola para ele cabecear, de repente ele fazer um pivô, fazer o papel que o Jô fazia em 2017. O Gustavo pode fazer, porque ele tem porte para isso. E o Corinthians melhorar o seu nível ofensivo. Melhorando, o Corinthians vai brigar lá em cima, quem sabe, para ser o segundo colocado no campeonato, que é praticamente campeão. O campeão já está definido. De repente chegar em segundo lugar nesse campeonato e brigar pelo título Sul-Americana. Por que não? Precisamos melhorar esse ataque. Não melhorar o ataque, o Corinthians tem bons nomes. Precisaria melhorar a forma de criar, a criação do time de jogadas. Contra o Flamengo foi muito bem, acabou criando, mas também não aquelas oportunidades mais claras. E hoje também criou pouco. Então o time precisa criar mais, ter mais chances, porque aí você pega o atacante, começa a entrar em boa fase e começa a fazer um gol atrás do outro e aí segura, né? Mas o Corinthians está indo no caminho certo, o Corinthians está evoluindo, está subindo a ladeira, o Corinthians está muito melhor do que há 10 jogos atrás, tranquilamente o time está evoluindo a olhos vistos do Carille e a gente tem uma expectativa boa pro restante dessa temporada. O que eu queria falar agora o próximo compromisso é contra aquele time nanico, né, que pensa que é grande. Parece que o jogo estava marcado no Pacaembu, foi para a Vila Belmiro. A Vila é mais complicado ali, joga ali mais fechadinho e tal. O Pacaembu também, o Corinthians quando jogou contra eles também não deu muita sorte, então, ou seja, tanto faz. Jogar ali, esperar o erro. Você viu que o Atlético Mineiro fez um jogo muito inteligente contra eles na Copa do Brasil.
mesmo saindo atrás no placar, fez um jogo inteligente, conseguiu virar e ganhar a vaga na Copa do Brasil, do grande Sampaoli, que é o melhor técnico do mundo, que chegou no Brasil, revolucionou o futebol, já foi eliminado de todas as competições que disputou e só tem o brasileiro para chegar, quem sabe chegar em segundo lugar, porque o título já tem dono, né? Já é do time ali, do time que não tem mundial. Então, maravilhoso, já são 3 eliminações no ano, e o Corinthians, que faz o futebol horrível, já ganhou um título, está vivo na Sul-Americana e pode brigar aí pelo segundo lugar no Campeonato Brasileiro, por que não? Estamos aí numa pontuação legal. Nossa meta é de repente chegar próximo dos 40 pontos até o fim do primeiro turno. Essa é a meta para brigar lá na frente, né? De 35 a 40 pontos no primeiro turno. O Corinthians fez 12 em 7 jogos. Se venceu esse jogo atrasado contra o Goiás, seriam 15 em 8, né? Aí o Corinthians estaria mais ou menos nessa média para chegar nessa pontuação entre 35 e 40 pontos na virada de turno. Contra o Santos deve voltar o Love, mas não deve jogar o Michel. Então eu não sei como que o Carille vai armar esse time. O Manuel volta, ele não jogou por questões contratuais, também volta, deve ser titular na defesa. E o Valtão aí faz o Corinthians nem sentir saudades do Cássio. Desculpa, sinto sim, volta monstro. Que o Walter deu azar, ele deu o mesmo azar que eu lembro que o Roger, goleiro, que posou na G Magazine no São Paulo, acabou sendo mandado embora. Ele era um baita goleiro, o Roger jogava muito, mas ele era reserva do Rogério Ceni, que era o maior goleiro da história do São Paulo. O Walter deu esse azar, né? Ele seria ídolo no Corinthians, seria titular, mas não dá para confrontar ele com o Cássio, infelizmente. Mas acho que em qualquer outro clube do Brasil ele seria titular, porque o Walter joga demais, demais mesmo. E espero que o Walter faça um grande jogo na Vila Belmiro aí, e o Corinthians tenta pelo menos criar mais oportunidades de gol para dar para trazer 3 pontos para São Paulo, que seria muito importante. O Corinthians não vence o Santos como visitante desde 2014. Desde 2014, até nos anos de título, 15 e 17, a gente perdeu na Vila Belmiro. Perdemos de 1-0 em 15, perdemos em 2017 por 2-0. Então a gente não volta com 3 pontos como visitante do Santos, que isso quer dizer que ano passado o Santos jogou no Pacaembu, a gente perdeu do mesmo jeito. Desde 2014 que a gente ganhou com o gol do Gil. Não sei se vocês lembram, o gol do Gil de cabeça. Por falar em Gil, né, fontes, né, o Nicola falou, e tem fontes dentro do Corinthians dizendo que ele conseguiu a liberação, depois da Copa América ele vai jogar no Corinthians. No lugar do Manuel, no lugar do Henrique, não sei, deixem aí nos comentários como que o Gil vai entrar, mas o Gil vai jogar o segundo semestre pelo Corinthians sim. A defesa que já é absurdamente monstruosa, está com números inacreditáveis, vai ter aí um jogador de altíssimo nível para completar mais ainda. Não acho que o Corinthians precisa de reforços no ataque. Eu acho que o Corinthians precisa melhorar treinamento para ter esses jogadores. Porque o Corinthians agora tem o Everaldo, tem o Cleison, tem o Matheus Vital, tem o Pedrinho, tem 3 baitas centroavantes como opção, tem 2 bons meias, que são o Jartson e o Sornosa. O Corinthians não necessita de reforços, acho, a não ser que, tipo, que apareça o Renato Augusto dando sopa, alguma coisa assim. O Tevez resolva rescindir com o Boca Juniors, aí é outra história, mas o Corinthians não precisa se movimentar atrás do mercado, atrás de jogadores de ataque. Os que tem, dá para levar a temporada até o fim muito bem. O Corinthians precisa treinar melhor esses jogadores. Mas o Gil vai jogar no Corinthians no segundo semestre. Vai deixar o time aí mais forte, para quem sabe aí a gente conseguir esse título da Sul-Americana, seu segundo time no Brasil campeão de tudo, né? O Internacional ganhou também todos os títulos possíveis, só que não ganha um brasileiro já faz 40 anos, né? Na época que o Internacional ganhou o último brasileiro deles, nem tinha rebaixamento, para vocês terem uma ideia. Então, o título do Internacional já está caducado. Então, se o Corinthians vencer a Sul-Americana, o Corinthians vai ter todos os títulos possíveis em 10 anos. Acho que isso nunca aconteceu na história do Brasil, do futebol brasileiro. Pelo menos da história recente. Antigamente, o time só disputava Paulista, era outra história. Mas dessa época recente, o time em 10 anos conquistar todos os campeonatos possíveis, eu acho que não existe. Aí de 2009, que a gente ganhou a nossa última Copa do Brasil, até 2019, se a gente vencer a Sul-Americana, a gente vai ter todos os títulos.
Mundial, Libertadores, Paulista, Copa do Brasil, Brasileiro e a Sul-Americana. Aí, né, é para se emoldurar esses 10 anos fantásticos que o Corinthians viveu, talvez os 10 melhores anos da nossa história, sem dúvida nenhuma. Então, brigar pelo título da Sul-Americana e tentar aí o segundo lugar no Brasileirão, né? E deixar aí que o time, que o Liverpool do Brasil, que o Real Madrid das Américas, que ganhem aí o brasileiro, já que eles já são campeões, estão apresentando um futebol maravilhoso, né? Que dá gosto de ver. Então, aqueles que ganhem aí o campeonato, a gente briga pelo segundo lugar. Humildade sempre, a gente era a quarta força, né? Se a gente chegar em segundo lugar no brasileiro, já é bacana, já é legal. Beleza? Se gostou, se inscreve aí no canal. Vai Corinthians e vamos aí, vamos sempre.